voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para minha vida. Tuas mãos, Maria, tua voz, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. Boa noite, amigos da TV Oração. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Voz de Maria. Sejam bem-vindos e espero que esta noite seja maravilhosa e que possamos trazer bons momentos de oração e reflexão a você que nos acompanha. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Hoje, de maneira muito especial, teremos a presença do Bispo Diocesano de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, que vem para trazer momentos de espiritualidade dos santos populares que celebramos neste mês de junho: Santo Antônio, São João e São Pedro. E outra novidade. E também, com muita alegria, estamos acolhendo a irmã Maria Clara, em nossa Diocese de Piracicaba, que vem da cidade de Franca, onde por 18 anos foi carmelita descalça no mosteiro de Santa Teresa, e estará conversando conosco. Seja bem-vinda, irmã Maria Clara. Dom Devair, é uma alegria em ter a sua presença nessa edição. E 5 meses à frente da nossa diocese, né? Podemos perceber quantos trabalhos e visitas já foram realizadas pelo Senhor. Então, por favor, conte para nós como está sendo para o Senhor ser o pastor de nossa diocese. Boa noite, Débora. Boa noite aos ouvintes aos telespectadores da TV Oração, né, que estão nos acompanhando neste programa. Olha, esses 5 meses, já encaminhando para os 6 meses, né, tem sido um tempo muito intenso, né, um tempo de muito conhecimento das novas realidades, das realidades da diocese. São quase 70 paróquias, são 69 paróquias, são 15 municípios, e eu já percorri mais da metade dos municípios, né, já percorri 10 dos 15 municípios, e também mais de 50 paróquias da nossa diocese. Cada paróquia com a sua particularidade, cada paróquia com a sua realidade, mas tem sido um tempo muito bom, muito gostoso, muito alegre, muito feliz, mesmo nesse tempo de pandemia, poder encontrar as comunidades alegres e celebrando a fé. Muito obrigada. Agora umas boas-vindas para a nossa irmã Maria Clara, né? Seja muito bem-vinda, também à Diocese de Piracicaba. E conte um pouquinho para nós da sua congregação. Boa noite, Débora. Boa noite a todos que acompanham a TV Oração. E contar um pouquinho dessa nova comunidade, né, das Filhas de Maria. É algo que Nossa Senhora me inspirou no coração, né? E muito tempo em discernimento, 20 anos em discernimento, e vamos dizer assim, uma luta interior.
mas ela vence sempre, né? Então, lutar contra Nossa Senhora é perda de tempo, né? Mas foi um tempo riquíssimo de muita oração, de muito diálogo, né, com direção espiritual, diálogo com as superioras e, assim, dar esse passo do sim, desse sim que não é fácil dar, né? O sim para sempre que Deus nos chama não é fácil dar, mas uma alegria muito grande. E o carisma que foi inspirado no coração é de evangelização dos jovens. Mas como evangelizar esses jovens? Primeiramente com a vida. Cada irmã vai, com a vida, imitar a vida de Nossa Senhora. E a divulgação da sua devoção. Né? Todas as devoções, né, de Nossa Senhora, cada uma. Né? A escravidão a Nossa Senhora, a consagração total a ela, também o escapulário, o terço, a medalha milagrosa, enfim, toda a devoção mariana em si, né? Levar as pessoas, de modo especial os jovens, a também sentirem-se filhos. Porque hoje nós vemos, como o Papa Francisco mesmo diz, né, que muitos estão vivendo o espírito de órfãos. E algo também que a gente percebe nas pessoas, né, vivem como se fossem órfãos, desconhecendo que são filhos dela, né, por isso não imitam. Vivem assim na superficialidade mesmo dessa devoção. E é isso que as Filhas de Maria quer trazer para as pessoas, mas se aproximar da mãe, se aproximar cada vez mais dela, e aproximando dela, aproximar de Jesus. Mas, sobretudo, o resgate dos jovens, eu percebo muito que é uma resposta ao coração do Papa Francisco, que tanto se preocupa com a juventude. E mesmo na Christus Vivit, né, ele exorta as pessoas a se moverem, a ajudar, a igreja a ajudar nesse resgate do jovem, a dar um direcionamento para eles, que eles sintam que há alguém presente como um pai e uma mãe. Isso me chamou muita atenção, porque veio assim de encontro com aquilo que estava dentro do meu coração mesmo, né, muitos anos. E eu senti como um eco, né, no coração do Papa Francisco, e aquilo me deu um alento, uma força muito grande de poder dizer esse sim total à Nossa Senhora e levar essa obra dela adiante, né? Bom, agora, Dom Devair, no último dia 13 de junho, foi celebrado o dia de Santo Antônio, né? Sabemos que o Santo Antônio é um santo muito popular por nossos fiéis, né? E o que faz com que ele tenha tantos devotos assim? Eu acho que o que chama a atenção, acho que o que chama a atenção em Santo Antônio é justamente a simplicidade dele, né? É uma simplicidade que atrai. Aliás, todo carisma, o que atrai no carisma é a simplicidade e a capacidade de doação. Santo Antônio, na sua história pessoal, ele nasceu numa outra congregação, ele nasceu como frade agostiniano, né? E depois ele vem para os franciscanos. Nesse sentido da busca dessa proximidade com aquilo que era o carisma franciscano, né? Daquilo que ele via em São Francisco. E essa simplicidade de Antônio é algo que atrai. Apesar de ser um homem culto, um homem com uma grande experiência, ele tinha uma capacidade muito forte, uma empatia muito forte com as pessoas. Ele conseguia chegar às pessoas por essa simplicidade, né? Sem fazer coisas muito grandes, mas através da pregação ele chegava nessas pessoas mais simples. E isso fez com que, entre aqueles santos, né, da ordem franciscana, Francisco tivesse essa expressão maior. E é um santo muito conhecido, né? E no Brasil, de maneira particular, nós temos essa tradição da celebração das festas juninas, e desses 3 santos que são santos dessa época, né? Então, Santo Antônio é uma dessas expressões que vem muito pela simplicidade, pela capacidade de doação. Nós temos aqui também, né, que Santo Antônio é o padroeiro da Diocese de Piracicaba, né? O que essa devoção deve remeter a nós, cristãos católicos, no sentido assim de servir a Deus, né? Olha,
toda a expressão de fé, ela traz consigo algo que chama a uma vivência no presente, né? O carisma ou a devoção a um santo, ele não pode ser uma coisa, uma imitação só daquilo que ficou no passado, ele precisa ser atualizado, né? As nossas comunidades, elas são sempre batizadas, ou elas têm como padroeiro, né, o nome de um santo, né? Quando nós olhamos para esse santo, nós precisamos olhar para o testemunho dele, para a vida dele, para aquela maneira como o santo viveu e perceber como a nossa realidade, a nossa comunidade é chamada a esta vivência. Santo Antônio é padroeiro da nossa diocese, né? E além desta simplicidade, desta humildade dele enquanto pessoa, nós precisamos imitar a capacidade de evangelizar. Santo Antônio tinha, na sua forma de pregar, na sua pregação e na sua maneira de se expressar, um carisma que atraía. E hoje, cada vez mais, nós precisamos tornar o Evangelho atrativo, nós precisamos ter essa capacidade de dialogar com o mundo, com as suas dificuldades, com as suas múltiplas faces, né? O Papa Francisco usa a expressão falando das periferias humanas, né? E João Paulo II falava dos novos areópagos. Então, essas duas realidades, as periferias humanas e os novos areópagos, são lugares aonde nós precisamos evangelizar. E então, nós temos como padroeiro alguém que soube fazer isso. Ele soube dialogar, ele soube anunciar este evangelho às pessoas mais simples, mas soube também falar com as realidades do seu tempo. Então, acho que esse é um grande ensinamento desse nosso padroeiro para a nossa diocese e para todas as nossas comunidades. Irmã Maria Clara, conte-nos sobre a sua experiência de seguir a vida consagrada e da oração, né? O que representa para a sua vida aceitar esse chamado de Deus? Não há expressão assim, uma palavra que defina o que é seguir a vida consagrada, porque é a imitação da Virgem Maria, sobretudo, né? A gente vê concretamente na nossa vida que nós escolhemos a vida que ela escolheu. Então, viver a vida de Nossa Senhora é algo que é encantador, né? Eu não me canso, 18 anos de vida consagrada, e parece que foi ontem que eu comecei. E comecei a caminhada com 12 anos de idade, né, batendo na porta do Carmelo. Então, tive que esperar até os 18, mas fui até o bispo diocesano, pedi para entrar com 15 anos. E ele falou, vai ter que esperar até os 18, né? E não me arrependo um minuto, né? Nem um minuto de ter seguido esse caminho, né? De felicidade, sobretudo, porque a vocação acertada, a felicidade garantida, né? Isso dizia a querida irmã Eliana, que hoje está no céu, né? Que é carmelita, que eu pude conviver mais de perto no Carmelo de Franca, porque fui sacristã com ela muitos anos, né? Então, ela sempre falava muitas coisas assim, muitos ensinamentos. Viver a vida fraterna é algo que te constrói a cada dia, é um espelho onde você pode se ver, se conhecer melhor, onde você também experimenta a ternura de Deus. É algo que te desafia, né, a sair de si mesma. Então, é uma vida assim, que Jesus e Maria escolheram para si. Então, para mim, assim, é algo que preenche toda a minha existência, né? E, sim, queria que todos experimentassem isso, né? Mas cada um é chamado na sua própria vocação, né? E é necessário levar para a própria vida, para a própria vocação que é chamado, essa vida, essa imitação de Cristo, essa imitação de Nossa Senhora na vida, né? Mas, sobretudo, acho que a vida consagrada, ela sabe traduzir, né? Essa escolha que Nossa Senhora viveu, viver na casinha de Nazaré, com Jesus, né, com São José, essa vida de oração, que é a comunhão com Deus, Santa Teresa define, né, é um diálogo amoroso com quem sabemos que nos ama. Então, cada momento de oração na vida religiosa é um encontro, e deve ser um encontro que transforma. Eu não posso sair da oração
essa oração litúrgica ou da Santa Missa, ou mesmo a oração pessoal, a adoração eucarística, sem ser transformado por ela. Né? Se eu não sou transformado por essa vida, então eu devo me questionar, né? O que está acontecendo? Será que está sendo um diálogo com Deus, um encontro com Deus? Porque todo encontro com Deus transforma, né? Então, é se deixar modelar a vida de oração, essa vida com Deus, né? na vida consagrada. É viver com Ele e para Ele. Dom Devair, como Santo Antônio se tornou santo casamenteiro? Isso é uma realidade ou é um mito? Olha, isso é mais uma lenda, alguma coisa que teve assim, que tem fatos populares que se contam em torno disso, né, de uma moça que teria colocado Santo Antônio de ponta cabeça no copo d'água, porque ele não teria arrumado para ela o namorado que ela queria, o noivo que ela queria, enfim. Então, isso são essas lendas assim. O nosso povo, né, na sua espiritualidade, ele tem essas maneiras assim, eu diria carinhosas, né, de se expressar com o santo ou de expressar a sua devoção, e depois isso fixa, né? Isso fica muito fixo nisso, isso fica muito firme assim. Então a gente sabe que as pessoas fazem simpatias na época de Santo Antônio, nas festas, para arrumar casamento, isso, aquilo, outro, né? Mas não existe uma justificativa, uma relação com isso, né? Apenas é uma parte de, assim, folclórica da fé, né? E também, qual que é o motivo de termos como símbolo, né, de Santo Antônio o pão? Você consegue explicar para a gente? O pão, ele é um elemento muito importante para nós, como alimentação, né? O pão, em todas as culturas, existe alguma forma de pão. Se é um pão desse ou daquele grão, se é um pão diferente, mas sempre existe isso. Então, ele está muito ligado à subsistência, à sustentação das pessoas. O próprio Evangelho fala da realidade do pão, o pão que Jesus multiplicou, o pão que Jesus tomou para fazer o próprio corpo dele na Eucaristia, né? Mas de Santo Antônio tem um fato, né, que nesta sua preocupação com os pobres, Santo Antônio era muito assim, zeloso com essa questão dos pobres. Então se conta da história dele que certa vez ele, com a preocupação com os pobres, ele deu todos os pães que tinha no convento, né? E dando esses pães, a despensa ficou vazia. E aí o frade que era encarregado da alimentação dos outros frades procura ele e falou assim: olha, não tem pão, né? O pão acabou, alguém roubou o pão sumiu, né? E ele vai fazer ele vai dizer assim: olha, vai lá e olha de novo, vai lá e confere, né? E o frade voltou, foi lá olhar e chegou lá e estava o pão, tinha pão ali, né? O pão que ele não tinha visto, o pão que ele não tinha encontrado antes, estava lá. Então ele vai, faz distribui o pão para os outros frades. Então se conta um pouco isso. É a relação que tem, né? Daí ficou algo muito fixo também nessa cultura, e a bênção dos pães de Santo Antônio, né? Sempre na celebração de Santo Antônio se faz essa bênção dos pães. As pessoas trazem os pães e depois levam esses pães abençoados, né? E distribui. E é uma coisa bonita que este pão que é trazido, depois ele é repartido. Então ele é sinal da fartura, é sinal da generosidade da distribuição também. Muito obrigada. Bom, acabamos de conhecer, né, um pouco da história de Santo Antônio, e que a gente possa seguir o exemplo, né, de Santo Antônio, que é um exemplo muito bonito. Agora, nós vamos para uma novidade, né, aqui da Diocese de Piracicaba. Dom Devair, qual o motivo de estarmos recebendo a Irmã Maria Clara em nossa Diocese?
A irmã Maria Clara foi acompanhada durante muito tempo, né, pelos confessores dela, pelas pessoas que a orientaram no discernimento desse carisma, que é um carisma novo, uma nova fundação. Sempre que a gente escuta sobre uma nova fundação, a gente tem algumas preocupações, saber se isso é de fato um desejo de Deus ou se é, às vezes, um capricho humano, né? O que é interessante na história da irmã? É o fato de que, como ela mesma disse, né, durante 20 anos ela lutou com esse desejo, ela lutou com esse sentimento, né, tentando e buscando fazer outras coisas, tentando e buscando compreender isso, e durante 20 anos ela percebeu esta constância, né, do chamado à fundação de um novo instituto, de uma nova forma de vida. E uma forma de vida que vem para trabalhar com os jovens. Aí a gente poderia dizer assim, mas já não existem tantas congregações, não existem tantos institutos que trabalham com os jovens? Existe, mas Deus sempre ele tem a capacidade de criar e suscitar coisas novas, né? É o Espírito que vai adiante, suscita, e o Espírito suscita isso por um motivo. Então, ao longo desses 20 anos, a irmã foi acompanhada, ela foi direcionada nesse discernimento e chegou à maturidade, que é a fundação desse instituto. A irmã deixa um Carmelo, uma vida religiosa que ela vivia lá tranquila, feliz, né? Por tanto tempo viveu nesse Carmelo, e ela ainda é muito bem quista pelas carmelitas, né? Inclusive as carmelitas aqui de Piracicaba, que ela tem visitado com frequência. Então, nesse sentido, a gente percebe sinais de que não se trata de uma coisa que é humana, mas de uma coisa que é inspirada por Deus. E aí surgiu a possibilidade dessa fundação. E ela me procurou, né? Nós já nos conhecemos de longa data, acho que ainda do tempo que eu era seminarista, né? Olha, já faz tempo, né? E aí ela me procurou falando desse desejo, e ela foi acompanhada por padres que eu conheço a seriedade, com esse desejo de trazer à vida esse instituto. E eu achei por bem, né, que a gente tivesse uma estrutura, tivesse a disponibilidade de que ela fizesse esse trabalho aqui. Sobretudo porque trabalho com jovem, a gente sempre encontra o espaço, né? E ela está trabalhando aqui em Piracicaba, mais especificamente na nossa catedral, é ali que ela tem, vamos dizer assim, a sua sede de trabalho, mas tem feito trabalho em outros lugares, e também com a abertura hoje dessa casa aqui. Irmã Maria Clara, como é para a senhora esse chamado de vir colaborar no pastoreio da nossa Diocese de Piracicaba? A história de vir para Piracicaba é que é muito inusitada, que eu contei para o Dona Evair, né? Eu pedi um tempo para um discernimento melhor desse carisma, eu pedi um tempo nas Beneditinas. Para ver se não era realmente outro lugar. Eu estava fugindo mesmo de Nossa Senhora, essa é a palavra, né? Fugindo internamente de algo que vinha e vinha sem muito, e chegava às vezes até a sufocar, né? Dentro, que a gente não sabe expressar, né, o que se passa. Só quem passou por isso, acho que é capaz de compreender, né? E nesse tempo que eu passei ali, de 1 ano e meio nas Beneditinas, e aquilo foi intensificando cada vez mais. Quando estavam bem, assim, já claro, né, sendo acompanhada e vendo um carisma, conversando com a Madre Abadesa também, que me ajudou a ver melhor nesse carisma, cada vez mais, né? E eu falava muito na oração para Nossa Senhora, eu preciso de um bispo. Eu preciso de um bispo. Eu só falava isso. Se é da senhora, e se a senhora quer isso, eu preciso de um bispo. Mas não estava muito preocupada, deixei na mão dela, né? E um dia nem estava pensando exatamente nisso, né, para ter alguma influência no sonho. Mas eu sonhei que ela me mostrava um quadro, Nossa Senhora das Graças até, né, me mostrava um quadro, e ela mandava eu ler o que estava escrito no quadro.
E estava escrito ali parte das constituições das Filhas de Maria, e embaixo o nome bem dourado, bem grande, Piracicaba. Aí eu, no sonho, estava brigando com ela, né? Mas por que Piracicaba? Eu não vou para Piracicaba, o que a senhora quer de mim, né? E ela não falava, ela só apontava o dedinho assim, no nome, Piracicaba. Eu falei, mas o que é isso, né? E eu fiquei intrigada com aquilo tudo. Eu não sabia que o Dom Devair estava aqui e tinha tomado posse naquela semana. Foi exatamente naquela semana. E eu falei, mas o que é Piracicaba? E o nome do Dom Devair vinha no meu coração sem parar, né? Eu falei, mas não é possível, ele está em São Paulo, né? Eu não tinha notícias dele ali no Mosteiro de São João. E eu fui pesquisar, né? O Google nessa hora ajuda, né? E eu fui ver que ele tinha tomado posse naquela semana. Eu falei, não é possível uma coisa dessa, né? Porque eu realmente não tinha notícias, né? E quando eu comuniquei para o meu diretor espiritual isso, ele também assustou, né? Ele falou assim, eu estou falando que Nossa Senhora não brinca em serviço mesmo, né? Porque ele também conhece, né, Dom Devair, foi seminarista dele, então sabe do carisma também pessoal de Dom Devair, que é os jovens também. Ele é muito voltado, sempre foi para os jovens ali em Franca. E realmente aquilo foi, no coração, deu muita paz e muita alegria, né? De saber que Nossa Senhora já estava indicando mesmo em sonho, né, o lugar que ela tinha escolhido para iniciar esse trabalho. E foi uma grande surpresa, né, de ser Dom Devair a estar aqui e a acolher, né, esse carisma novo, que falei para ele, estou aqui para ser seu Cirineu, e continuo falando, né, para ele, conta comigo e com as filhas, né, que virão, né, para tudo aquilo que a diocese necessitar de nós. A gente se coloca totalmente à disposição, porque esse é um dos motivos da gente vestir de branco, né? Um é a pureza de Nossa Senhora, o segundo, o amor, né? E toda a adoração eucarística que a Filha de Maria deve ter. E também o branco, referindo ao amor ao Santo Padre, isso quer dizer o amor a toda a Igreja. É a oração, o sacrifício e o amor e a obediência total à Santa Igreja. Por isso, esse branco que lembra até a roupa do Papa mesmo, né? Então, todo esse simbolismo é realmente parte do carisma. Então, está a serviço dos sacerdotes, amá-los com todo o coração, servi-los, e a obediência total ao bispo, né? Tudo aquilo que ele desejar de nós. E até os trabalhos, eu falei que o Dom Devair, um deles é as alfaias, né, do altar, para poder servir a igreja, né? E sair da casa da mãe, né? Que aqui, ser filho dela quer dizer que isso é a casa dela. Então, da casa da mãe, servir o altar de Cristo. Amém. São providências divinas, né? Esperamos que essa nova etapa da sua vida fosse marcada pela presença de Maria, tá? Agora nós vamos fazer uma canção chamada Romaria. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou de ló, dessa vida cumprida a só. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão,
minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre São João Batista. Dom Devair, no dia 24 de junho foi celebrado também o nascimento de São João Batista, né? O que tornou o São João Batista tão importante para a história do cristianismo? São João Batista é aquele chamado precursor, né? Ele é o último dos profetas, mas ele é aquele primeiro que vê o Cristo e indica o Cristo, Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, né? Aquele que tira o pecado do mundo. E essa frase que nós repetimos todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia. Ele, como precursor, é aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor, né? Nesse sentido, ele tem a sua história é marcada por esse encontro com Jesus, já desde o princípio, quando sua mãe é visitada pela prima Maria, né? Maria é prima de Isabel, e nesta visita Maria leva já em si essa presença de Cristo, porque já está grávida de Jesus, e essa presença de Maria, essa presença de Jesus, ela faz com que a criança no ventre de Isabel se mova, né? Então este sinal da presença do Cristo que provoca em João Batista essa percepção do Filho de Deus ali. João Batista depois tem um encontro com Jesus nas águas do Rio Jordão, quando Jesus vem até João para receber aquele batismo que João estava fazendo ali. João era alguém que tinha uma palavra que atraía as pessoas, porque era uma palavra também que chamava a conversão, a mudança de vida. E Jesus vem com essas pessoas, mas João Batista reconhece e diz assim: olha, eu não posso ser batizado, né? Eu é que preciso ser batizado, né? E Jesus vai dizer:
deixa que as coisas sejam assim. Então, naquele momento, que João Batista reconhece, ele se encontra com Jesus e vê essa importância. Então, o precursor depois foi elogiado por Jesus, que vai dizer, entre os nascidos de mulher não existe pessoa maior, né? Então, neste reconhecimento de Jesus, depois o testemunho de João Batista passa para a história da igreja, e de fato João Batista é o único santo que nós celebramos, seja o nascimento que a morte, né? Nós temos 2 festas de São João, então é desse nascimento que nós celebramos agora, mas depois, em agosto, nós celebramos o martírio de São João Batista. Então, esta importância que tem. Aqui, né, nós temos uma passagem do Evangelho de Mateus, né, 3, versículo 11, que nos diz: eu vos batizo na água em vista da conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo. Ele já sabia que Jesus era o Messias. Não é uma sabedoria humana, mas é uma inspiração, né? João Batista, porque nas coisas de Deus, quando a gente fala saber, não é exatamente que a gente tem um conhecimento prévio, né? Mas é que a gente tem uma inspiração. A gente até não sabe por que as coisas são assim, mas a gente sabe que tem que ser assim, né? Como a fundação de um instituto. A gente não sabe por quê, mas a gente sabe que tem que ser, né? E João Batista, quando vê Jesus, ele não sabe todas as coisas, mas ele sabe que tem alguma coisa ali que não é humana, que é divina. Então, por isso, ele reconhece em Jesus essa ação divina. E por ele ser um grande anunciador do reino, né, e denunciador dos pecados, um homem justo, aquele que veio preparar o caminho para o Mestre, pelos escritos do Evangelho, sabemos que ele foi preso e decapitado. E como que devemos encarar esse episódio? Olha, o martírio na igreja, ele nunca foi encarado como uma coisa absurda, como uma coisa que a gente precisa rejeitar ou que a gente precisa esconder, né? O martírio é consequência da verdade anunciada. Então, se é preciso dar a vida pelo Evangelho, que assim seja, né? Nem se procura a morte, nem se rejeita a morte, mas ela é consequência do compromisso e da coerência. João Batista foi decapitado justamente por causa da sua fidelidade à palavra de Deus, né? Quanto mais João Batista anunciava o amor de Deus, que ele anunciava a verdade de Deus, tanto mais ele fazia inimigos. Mas nem por isso ele voltou atrás. E ele foi decapitado justamente por isso, por defender essa verdade. Tanto a irmã Clara como eu, nós viemos da Diocese de Franca. E na Diocese de Franca, o nosso primeiro bispo, Dom Diógenes, ele tinha um carinho particular por João Batista, porque ele dizia assim, João Batista é alguém que defendeu a família. De fato, a causa da morte de João Batista foi a defesa que ele fez, dizendo que Herodes não podia se casar com a sua cunhada, porque aquilo estava errado, né? De fato, ela ainda nem estava viúva, mas ele já queria se casar. Quer dizer, foi por denunciar isso, e ele foi condenado por isso. Mas nem porque ele estava correndo risco de vida, de ser morto, ele voltou atrás, né? Então, estas coisas que são importantes. E hoje isso se faz cada vez mais necessário no nosso tempo também. Irmã Maria Clara, São João Batista morreu na santidade, defendendo a justiça e a verdade e preparando o caminho do Messias Jesus. E foi reconhecido pelo próprio Cristo na passagem do Evangelho de Lucas 7, versículo 28, e em Mateus, capítulo 11, versículo 11, que diz: em verdade eu vos digo, dentre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João.
Como podemos trazer para a nossa caminhada de fé esse modelo de vida? São João Batista, para mim, é um modelo de uma pessoa que se conhece, né? Ele sabe quem é, ele sabe que ele não é. Esse é algo simples, Deus é. O que falta muito, pelo menos quando eu atendo muitas pessoas, é sempre o mesmo problema. É o mesmo problema. Isso eu partilhava até esses dias com o Monsenhor Ronaldo, né? É sempre o mesmo problema. A pessoa não se conhece. Então, ela gira em torno de palavras, de fatos, de N coisas e se perturba com coisas muito, muito pequenas. E um lugar que é para a gente se conhecer, por excelência, é a oração, com o encontro íntimo com Deus. Então, São João Batista, ele sabia bem quem ele era. Eu não sou o Messias. Eu não sou, eu não sou. Então, ele fala, é preciso que eu diminua para que ele cresça. E a gente vê hoje uma idolatria do eu muito grande, né? O eu está sempre na frente, e as pessoas não conseguem abraçar com amor a pequenez, como ele abraçou. Então, o modelo de humildade, de reconhecimento, ele não teve crise nenhuma em reconhecer quem era. Isso é lindo de ver em São João Batista. É um modelo mesmo de humildade, de uma pessoa que sabe quem é e não tem problema nenhum em ser pequeno, em ser nada, né, em ser pobre, em ser necessitado de Deus, em ser aquele que aponta o Cristo e não para si mesmo. Né? E esse é o modelo que a gente deve abraçar, aquele que quer evangelizar. Eu não devo apontar para mim, sim para o Cristo. É para Ele que eu devo apontar, né? Então, a vida dele, as atitudes, as escolhas de São João Batista, acho que é um grande exame de consciência para nós, sobretudo para aqueles que anunciam o Evangelho. Então, para mim, fica um grande modelo de evangelizador. Só uma complementação nisso que a irmã falou, quando ela fala de humildade, e hoje a gente vive uma crise de falsa humildade, né? Quando a pessoa, às vezes assim, não, mas eu não sou digno, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Olha, reconhecer as próprias limitações é humildade. Tentar esconder a vaidade com algumas coisas assim é falsa humildade. E eu estava pensando aqui agora, uma coisa que nesses 3 santos do tempo das festas juninas que a gente encontra é essa questão da humildade e não da falsa humildade. Humildade de reconhecer, como Santo Antônio. Olha, é uma pessoa capacitada, é uma pessoa que tem dons, ele coloca isso a serviço. Mas isso não tira dele a simplicidade. João Batista, olha, eu não sou o Messias, o que eu tenho que fazer? Limpar os caminhos, então eu vou varrer os caminhos, pronto, só isso. Não precisa ficar com aquela coisa assim, mas eu não sou. Não é falsa humildade, né? Não é falsa humildade, é humildade de fato, que faz a pessoa se conhecer. E esse problema, a crise do autoconhecimento, é um dos grandes problemas do nosso tempo. Como é bonita a vida de São João Batista e que possamos seguir em frente, né? E seguir esse grande exemplo desse santo para a nossa vivência de fé. Também no dia 29 de junho, celebramos São Pedro e São Paulo, uma grande solenidade da nossa igreja. Donde vai ir? Pedro foi um dos discípulos de Jesus, um pescador, né, que deixou tudo para seguir o Mestre. Como nós, nos dias de hoje, podemos ouvir e ser chamados por Jesus? Uma coisa que me consola muito é quando eu olho para a situação humana dos discípulos, né? Jesus não chamou nenhum santo, ele chamou pessoas que estavam num caminho de santidade. Jesus não chamou nenhuma pessoa perfeita, ele chamou pessoas, né? Acho que isso é algo para nós que é muito importante. Jesus passa, ele chama Pedro, né, que estava com seu irmão na barca, mas é interessante que o chamado de Jesus não é para que eles abandonem simplesmente. Jesus ressignifica aquilo que eles estavam fazendo, né? Jesus sempre passa e chama pessoas que estão trabalhando.
ele sempre passa e chama pessoas que estão ocupadas. Os desocupados não servem para o reino de Deus. Gente que fica sentada à beira do caminho, esperando a banda passar, não serve para o reino de Deus, né? Então, a primeira coisa é que Pedro é alguém profundamente envolvido com a vida, ele está buscando o seu sustento, o sustento da sua família. E Jesus ressignifica isso, né? Chama Pedro, e chama a Pedro com todas as suas limitações. Da forma como o Evangelho coloca, a gente percebe que Pedro é uma pessoa, assim, é um homem meio bronco, meio sem muitas delicadezas, né? Pedro é uma pessoa formada e forjada no sofrimento, nas coisas difíceis da vida, do seu tempo. Mas é esse que Jesus chamou, né? É esse Pedro. E Pedro não tem aquela coisa assim também de ter cuidado com as palavras. Pedro ele é muito espontâneo com Jesus. E às vezes nessa espontaneidade ele vai ser até repreendido. Mas ao mesmo tempo a repreensão de Jesus não é um castigo, é um ensinamento que serve para nós, né? Esse Pedro, ele é muito confiante em si mesmo. É aquele homem que fala assim, olha, não, quando eu vou até as últimas consequências, eu estou na frente, eu estou na linha de frente. De repente, ele não consegue desviar das palavras de uma simples servente, de uma mulher que pergunta para ele, você é discípulo? E ele não consegue dizer que é discípulo. Quer dizer, aonde estava todo aquele vigor, aquela força? Pedro é aquele que quer caminhar sobre as águas, mas quando ele olha para si mesmo, ele afunda, né? Então, é uma pessoa profunda. A gente vê realmente uma pessoa. A gente vê aquilo que a gente é, né? A gente vê a nossa realidade, a nossa humanidade. E a gente vê como que Deus trabalha a partir dessa humanidade. Nós não precisamos ser super-heróis, nós não precisamos ser super homens ou super mulheres para seguir a Deus ou para fazer a vontade de Deus. A gente só precisa deixar Deus agir e trabalhar na nossa vida. Irmã Maria Clara, o que podemos tirar da vida de São Pedro como modelo de fé? De São Pedro, acho que nosso bispo já colocou muito bem, né? É uma pessoa que, no seu ser, ele se deixou corrigir por Cristo. É uma pessoa que se deixou trabalhar por Jesus. E a gente vê a docilidade que ele tem, né? Mesmo com o ser dele, ainda precisava ser trabalhado, mas aquele que sabia expressar também todo o seu amor, né? Mesmo impetuoso, muitas vezes, mas sabia expressar o amor. Então, é muito importante isso, a gente saber expressar o nosso amor, sem medo, né? Sem reservas para Jesus. E essa docilidade se deixar modelar por Jesus. As correções de Deus não são fáceis, né? São difíceis, porque reina em nós muito o orgulho. E olhando para São Pedro, nesse amor ardente por Jesus, né? E é uma pessoa que se deixou realmente modelar até o fim. A gente tem aquela passagem muito famosa, né? No fim da vida de São Pedro, para onde vai, né? Que ele estava fugindo da cruz. Então ele volta. Então até o fim é um Pedro dócil à voz de Deus. É um Pedro dócil e que sabe ver as próprias falhas e não tem medo de assumi-las. Então, para mim, fica assim dentro do coração esse modelo mesmo de uma pessoa que abraça aquilo que Deus quer modelar, né? Dom Devair, em Mateus, capítulo 16, versículo 19, Deus entrega as chaves do céu a Pedro, dando todo o poder de ligar e desligar o céu e a terra. O que representa esse poder deixado por Jesus a Pedro? Pedro é sinal da igreja, né? A igreja recebe em Pedro essa capacidade ou essa força de ligar e desligar. Isso aqui é um grande compromisso com a verdade, né? Porque
como primeiro entre aqueles apóstolos, Pedro traz uma responsabilidade, e isso é depois passado à igreja, ou é sinal da igreja, essa responsabilidade que a igreja tem de zelar pela verdade. A verdade significa ligar e desligar, dizer o que é e o que não é. Né? Nós vivemos num tempo de muita crise, ou a nossa grande crise é a crise da verdade. Quem é capaz de dizer o que é a verdade? Quem é capaz de ensinar a verdade? Né? Então, a igreja, ela traz esse carisma, essa certeza, e isso não é uma vaidade da igreja, não é uma vaidade do apóstolo, né? Mas esse ligar e desligar está associado à própria revelação, porque é Deus mesmo que garante este carisma, ou esta capacidade, ou esta força da igreja em ligar e desligar. Não se trata de uma razão humana, né? Porque nesse mundo de muitas verdades, a gente pergunta, mas o que é a verdade? E aí nós precisamos ter alguém que nos garanta isso. E quem nos garante isso? É a igreja. Né? Então, Pedro, ele recebe essa força, ele recebe esse carisma, ele recebe esse dom que reside na igreja. Né? De ligar e desligar, de confirmar, de perdoar pecados, de dar vida nova, de continuar aquela missão, aquela ação que é do próprio Cristo. Dom Devair e irmã Maria Clara, muito obrigada por esse momento de fé e espiritualidade. Com certeza foi enriquecedor, né? De formação, conhecimento para nós que estamos aqui e você que está em casa nos acompanhando pela TV Oração. Hoje nós podemos conhecer um pouco mais dos nossos santos intercessores, Santo Antônio, São Paulo e São Pedro, santos populares que celebramos. Dom Devair, deixe uma mensagem a todos os nossos telespectadores que nos acompanham. Todos vocês que nos acompanharam nessa noite, da Diocese de Piracicaba ou de outras dioceses, porque a gente sabe que a TV Oração chega a tantos lugares. Quero dizer a você uma mensagem de esperança. Nós estamos vivendo tempos de muitas incertezas, de muitas inseguranças. Né? E olhando para o testemunho dos santos, nós temos ali pessoas, homens e mulheres, que viveram em tempos diferentes, mas também viveram crises, viveram dificuldades, viveram muitas situações difíceis, mas foram capazes de vencer tudo isso pela fé. Então, é pela fé que nós continuamos, é pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós queremos continuar a fazer aquilo que fazemos. Então, olhar para o testemunho dos santos é buscar esta intercessão, que do céu vem a nós como graça, mas que nos ajuda a viver nesse tempo a nossa fé. Coragem! Vamos vencer todo esse tempo de dificuldades e vamos continuar testemunhando a nossa fé. Irmã, quais são as suas expectativas para essa nova etapa em sua vida? A gente se abandona nas mãos de Deus, né? É a única expectativa que a gente deve ter. A única certeza e expectativa da vida de uma consagrada é o abandono total nas mãos de Deus. E Ele tem dado mostras concretas a cada dia desse cuidado, das promessas mesmo que Ele fez, que Ele dá 100 vezes mais para aquele que deixa tudo, né? É um deixar tudo de novo, né? Que se renova na vida. Então, é um abandono total e a disposição completa, né, nessas mãos de Deus que passa através da igreja. O que a igreja pede estamos aqui para servir. Então, essa é a única expectativa e perspectiva, né? É a vontade de Deus, meu paraíso, né? Santa Paula Francinetti falava. E essa frase fica muito no meu coração. Então, vontade de Deus, meu paraíso.
Desejamos que seja o início de um grande e abençoado trabalho junto com a nossa diocese. Tá? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa programação e para encerrarmos esse momento, né, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez ao Dom Devair, à irmã Maria Clara, a você que nos acompanhou aí da sua casa até agora, a TV Oração por nos proporcionar, né, este programa. E nós gostaríamos, Dom Devair, de pedir ao Senhor uma bênção especial para todos nós. Então, peçamos a intercessão dos santos deste tempo, desse mês de junho, por intercessão de Santo Antônio, por intercessão de São João Batista, de São Pedro. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, protegei.